Olá galera do nono ano, vamos dar continuidade aqui à nossa aula, né? Vamos para a página 70, aula 121. Nós vamos falar um pouquinho sobre o sinal de ax ao quadrado mais bx mais c, tá bom? Nós temos algumas situações que nós temos que levar em consideração quando a gente está trabalhando com uma equação de segundo grau, tá? Primeiramente, em relação ao coeficiente A. Se o coeficiente A for positivo, a concavidade é voltada para cima. Se o coeficiente A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Mas uma outra coisa que nós temos que levar em consideração também é o valor do delta. Quando o delta é maior que zero, nós temos duas raízes, x' e x'. Quando o delta for igual a zero, nós temos uma única raiz. E quando o delta é menor que zero, nós não temos raízes. Então isso nós temos que levar em consideração na hora que a gente está construindo um gráfico, tá bom? Ou fazendo o estudo do sinal de uma função ou de uma equação quadrática, tá? Então vamos lá. Para isso nós vamos construir uma tabelinha, né? Nessa tabela eu vou levar em consideração o A maior que zero e o A menor que zero. Outra coisa que eu vou levar em consideração nessa tabela é o delta, conforme a gente discutiu aí agora há pouco, né? Eu tenho situações que o delta é maior que zero, situações que o delta é igual a zero e situações que o delta é menor que zero. Então vamos lá, vamos em frente com essas situações aí. Primeiro, quando A for maior que zero e delta maior que zero, eu tenho duas raízes, x1 e x2. A minha parábola tem a concavidade voltada para cima, desse jeito aqui. E eu tenho mesmo sinal de A, contrário de A entre as duas raízes. Quando o meu A for menor que zero e meu delta positivo maior que zero, eu tenho também x' e x', x1 e x2. Mas a minha concavidade ela é voltada para baixo. Aí eu tenho mesmo de A, contrário de A, mesmo de A. Esses sinais são importantíssimos a colocação deles, tá? Quando a gente está fazendo estudo sinal. Quando A for maior que zero e o delta igual a zero, o que eu tenho? Uma concavidade voltada para cima. Eu tenho uma raiz só, mesmo de A, mesmo de A. E quando A é menor que zero, eu tenho uma concavidade voltada para baixo, mesmo de A, mesmo de A. Prontinho. Também tenho a consideração quando A for maior que zero e o delta menor que zero. Quando isso acontecer, concavidade para cima, mas não encosta no eixo X porque não tem raízes. E aqui é tudo mesmo de A. Quando A é menor que zero e o delta é negativo, delta menor que zero, concavidade voltada para baixo, não encosta no eixo X, tudo mesmo de A. Tudo negativo. Tá certo? Então esse esboço que a gente acabou de fazer ali, que a gente acabou de desenhar, é para a gente ter uma ideia do procedimento, do gráfico, dos sinais, durante a resolução de um exercício, tá bom? Isso é um resumão, vocês têm aí na apostila de vocês, né? O mesmo quadro que eu desenhei aqui. E agora nós vamos analisar o exercício 1. Dado o gráfico de fx, determine o sinal dessa função f. Função f é toda essa linha aí. Quando ela é quadrática, ela é uma função de primeiro grau? Não, galera. Essa função, esse gráfico que vocês estão vendo aí de f, ele tem uma série de comportamentos. Então eu vou determinar quando ele é igual a zero, quando ele é maior que zero e quando ele é menor que zero, tá bom? Então, para essa função, para essa situação, nós vamos determinar aqui, ó.
Tenho aqui o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y. E aqui eu tenho os valores, ó, menos 5, menos 3, menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 7 lá na frente. Então, ó, meu gráfico vem, passa aqui, volta aqui no menos 3, volta aqui no menos 1, chega aqui embaixo no alinhamento do 1, ele para, tem uma bolinha vazia, aí ele começa lá em cima cheia, no mesmo alinhamento, ele passa pelo 2, desce, vem aqui, passa pelo 7 e continua subindo, né? Então vamos determinar os intervalos que esse gráfico é positivo, que ele é negativo, que ele é zero, né? Então, ó, primeiro, f é positiva. Quando é que a função f é positiva? Aqui, ó, x menor que menos 5. Quando x for menor que menos 5, ela é positiva. Entre menos 3 e menos 1, entre menos 3 e menos 1, entre 1 e 2, entre maior ou igual a 1, que tem a bolinha fechada, e menor que 2, e por último, maior que 7. F é igual a 0 para x igual a menos 5, x igual a menos 3, x igual a 1, menos 1, x igual a 1 não, porque não tem gráfico passando aqui no número 1, x igual a 2 e x igual a 7. Olha só, esses pontos que o gráfico passa pelo eixo x, ó, menos 5, menos 3, menos 1, 2 e 7, são os zeros da função, tá? E continuando, para finalizar agora, f é negativo Onde é que f é negativo? Entre menos 5 e menos 3. Então, ó, entre menos 5 e menos 3. Entre menos 1 e 1. E entre 2 e 7. Esses são os intervalos que a função é negativa. Prontinho, finalizamos aí o exercício número 1, tá bom? Vamos agora para o exercício 2. Dizer para que valores reais de x as expressões a seguir assumem valores nulos, positivos e negativos. É a mesma coisa que nós fizemos nesse exercício, porém ele deu para a gente a equação. Nós vamos construir qual desses esbocinhos de gráfico se enquadra a situação e fazer o estudo do sinal, tá bom? Então, vou apagar aqui o exercício. Qualquer coisa, volta aí um pouquinho, dá um pause para vocês poderem anotar. Deixa eu só substituir aqui a tinta. Então vamos lá. Primeira, x ao quadrado menos 7x mais 10.
x ao quadrado menos 7x mais 10. Dois números que somados dão menos b sobre a. Dois números que multiplicados dão c sobre a. Soma 7, 2 mais 5. Produto 10, 2 vezes 5. Pronto. Já temos aqui o 2 e o 5. Tem duas raízes e o a é positivo. Ó, a positivo, duas raízes. É esse modelo aqui. Então eu tenho mais, menos, mais. Mesmo de a, contrário de a, mesmo de a. Agora vem o estudo do sinal, tá? Ó, f é igual a 0 para x igual a 2 ou x igual a 5. Essa função ela é 0 para x igual a 2 ou x igual a 5. F é positiva para x menor que 2 ou x maior que 5. Valores menores que 2 ou valores maiores que 5, resultado positivo. E por último, f é negativa para x maior que 2 e menor que 5. Esse intervalo entre 2 e 5 é um intervalo negativo. Prontinho a letra A, está feito o estudo do sinal dessa função. Tá joia? Vamos agora para a letra B. Qualquer dúvida aí vocês deem um pause, tá bom? Deem um pause aqui. Façam a B e a C antes de vocês conferirem com o meu resultado. Dá um pause no videozinho aqui. Faz a B e a C e depois vocês conferem, que eu vou dar continuidade agora, tá bom? Letra B. A letra B traz para a gente o seguinte, ó. Menos x ao quadrado, menos x, menos 1. Quero dois números que somados dão menos b sobre a, vai dar menos 1 a soma. Dois números que multiplicados dão c sobre a. A multiplicação dá 1. Bom, primeiro, esse exercício não dá para resolver por soma por produto, que o delta dele vai dar negativo, tá? Façam aí o delta, b ao quadrado menos 4ac. Só para vocês terem uma ideia, ó, delta é igual a menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é menos 1. Delta é igual a 1 menos 4. Delta é igual a menos 3. Delta negativo e a negativo, galera, ó. Delta negativo, a negativo. É esse modelo aqui, ó. Com cavidade voltada para baixo, tá? Então o esboço do gráfico vai ficar exatamente assim, ó. Prontinho. E aí, como é que fica o estudo do sinal? Não tem nada positivo, não tem zero da função, você vai responder assim no seu estudo do sinal, ó. F é negativo para todo x real. Pronto, a função é negativa para todo x real, tá bom? Poderia escrever assim também, nada impede, ó. Fx menor que zero para todo x pertencente aos reais. Aí está com uma linguagem matemática mais formal, mas o que eu escrevi aqui em cima está escrito aqui embaixo da mesma forma. Tá certo? Qualquer coisa, dá um pause, tenta fazer aí a letra C e depois voltem para conferir. Dando continuidade agora, letra C. A letra C, ela tem a seguinte função. Menos x ao quadrado, menos 6x, menos 9. Menos x ao quadrado, menos 6x, menos 9. Bom, de novo, vamos tentar por soma e produto. Dois números que somados dão menos b sobre a, soma menos 6. Dois números que multiplicados dão c sobre a, produto 9. Menos 3 mais menos 3 dá menos 6. E menos 3 vezes menos 3 vai dar 9 positivo. Com cavidade voltada para baixo. Aqui está o menos 3. Negativo, negativo, não tem nada positivo.
mas tem fx igual a zero, que é o menos 3. Tá? Então o estudo do sinal dessa letra C, ele vai ter duas partes. Primeira parte, fx é zero para x igual a menos 3. Segunda parte, fx é negativo para x diferente de 3. Para qualquer valor de x diferente de 3, para cá ou para cá, ó, essa função é negativa. Ou não, tem um outro jeito de responder que ele é negativo. De menos infinito até o menos 3, colchetinho para fora no menos 3. União de menos 3 até mais infinito, colchetinho para fora no menos 3. Indica que a função é negativa também, tá bom? Usando a linguagem de colchetes aí, de conjuntos, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido até aí. Vamos agora para a página de número 72 para finalizar o exercício 3 e entrarmos já na aula 122. Forte abraço a vocês, até o próximo videozinho. Tchau, tchau.